Deus seja louvado. Bom sábado a toda a igreja, que todos possam se sentir muito bem-vindos aqui na casa de Deus, saúdo a todos, né? E peço para o Israel vir aqui à frente. Se o Israel permitir, a igreja também uma analogia, né? Uma comparação no futebol, quando tem um jogador que iniciou nas categorias da base, né? Tem o costume de dizer que é cria da casa, né? Israel é cria da casa aqui, né? Tantos anos esteve aqui com a igreja da Independência, quando a gente ainda estava na parte de baixo, né? Lutando lá com a gente, e hoje a gente fica muito feliz de poder ter esse espaço, né? E tantas pessoas lá no passado, firmes ali, segurando ali com a gente, né? Esse desejo que todos nós tínhamos de ter um espaço como esse. E o Israel lembra, né, das dificuldades que a gente ia vencendo, das batalhas. E nesse momento, Israel, Deus possa usar, tá bom? Que o Espírito Santo do Senhor nos use grandemente. Bom sábado, igreja. Estou feliz por estar aqui, viu? Fica aqui com a vontade de chorar. Muita alegria de estar aqui com vocês. Se vê que eu lembro, né? Ainda mais hoje sendo prestigiado pela nossa primeira dama do distrito, né? A primeira dama do distrito, que fomos mesmo juntos antes do pastor Orestes ser pastor. Confesso que eu não sei, alguns aqui eles têm dificuldade de chamar de pastor Orestes, é Orestes. Então eu tenho a alegria de estar aqui, né? E o dia que vamos aqui, né? Eu tenho uma história com cada um aqui, sabe? O dia que eu te expor. E aí, como comitante me veio, a Patrícia junto. A Patrícia trabalhava comigo, mas eu me sinto culpado do relacionamento dos dois que se conheceram lá na empresa. O dia que veio trabalhar comigo, e foi o que pediu, né, mano? Eu chegou e disse: dá para você dar uma oportunidade para a Patrícia? Vamos lá. A Patrícia ficou lá, o dia que foi também, e aí se conheceram lá e hoje está esse casal maravilhoso. Deus seja louvado. Me sinto honrado por ter participado da história de vocês dois, né? E que Deus conserve até a eternidade assim, né? Tem também aqui o Diego, outro Diego aqui, né? Lá no TG da Memorial. Eu vou lá, eu sempre atrapalho, né, Diego? Começa a falar demais, aí pronto, eu trabalho com o outro. Então, opa, deixa eu pegar aqui.
Então sempre atrapalha um pouco, sabe? Mas na igreja aqui é um privilégio estar aqui, sabe? Muito, muito, muito grande. Hoje eu estou sozinho, sem a minha esposa, porque hoje às 6 horas da manhã, meu filho mais velho me pediu para, pai, eu estou com o pé inchado, está doendo, dá para você levar para o socorro? Aí eu levei, deixei lá, está tomando medicação, não é nada grave, ele só está com o pé inchado, então ele ficou tomando medicação e a gente ficou em casa aguardando ele regressar. Ele está bem, já está sendo medicado, então daqui a pouco eu vou estar em casa com eles também. Então vamos orar para que dê tudo certo, né? Irmãos, como eu disse, é muita coisa para falar. Então, se a gente for falar aqui a história com cada membro aqui, não tem muito. Mas, já você puder projetar aqui, o assunto que Deus preparou para nós nessa manhã se chama-se Vida em Abundância. Eu não sabia, mas hoje eu cheguei aqui tudo amarelo, né? Então o tema me cagar com isso daí, vida em abundância. Vocês vão ver no decorrer do tema que é bem interessante esse tema, sabe? E antes de a gente entrar no tema, vamos assim como estamos mesmo, buscar a presença de Deus mais uma vez, vamos abaixar as mãos do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento estamos invocando o Teu Santo Espírito que nos prepare para a mensagem desta manhã. E que possamos, Senhor, aprender essa mensagem e colocar em prática na nossa vida, a fim de que possamos ter uma vida cheia de alegrias na Tua presença. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era para eu estar pregando aqui no dia 6, né? Aí houve uma troca de agenda e foi providência divina, de Deus, porque o Rochinha me convidou para pregar lá no Maracaibo. E eu fui lá, o pastor Orestes estava lá. E ele estava passando a escola sabatina, sabe? E o assunto é mais ou menos do tema, do que ele estava falando da lição da sabatina. Eu fiquei dizendo, eu acho que Deus mandou eu e o Orestes se encontrar aqui. Porque parece que ele foi visitar uma pessoa que estava acometido de doença terminal grave. E essa pessoa fez uma pergunta para ele, sabe? Perguntou para ele assim, que a pessoa disse que ele não tinha culpa do pecado de Adão e Eva. E aí ele ficou lá triste, né? Eu acho que a China vai lembrar dessa história, eu devo ter contado para vocês. E o rapaz disse que, disse pessoal, eu não tenho culpa de morrer pelo pecado de Adão e Eva. E o Boris disse, essa resposta eu escrevi para não esquecer, que ele disse, olha, você não vai morrer pela culpa do pecado de Adão e Eva. As pessoas morrem por não aceitar Jesus. Então, os nossos pecados não são eles que nos levam à morte. Os que nos levam à morte eterna é a não aceitação de Jesus. E essa é uma forma tão simples assim, sabe? Sintética de entender. Porque por mais que a gente tente uma forma, né? Essa é uma forma simples. Então, se você pecou, se você errou, isso não te leva à perdição. Te leva à perdição é você não aceitar o sacrifício de Jesus. Muito interessante isso, né? E eu estou levando isso agora para todas as pessoas, sabe? Porque todos nós passamos por problemas, né? E vou pegar aqui o slide. Irmãos, eu coloco o slide pelo seguinte, eu não tenho muita habilidade de fazer isso aí, sabe? É porque, como fala lá, se eu começar a falar, o assunto não tem começo, meio nem fim. Então, assim, ó, me obriga a seguir o começo, meio e fim. E aí a gente fica de uma forma didática melhor, tá? Ali no livro de São João, capítulo 10, né? Está escrito assim: o ladrão vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse texto foi dito por Jesus. Eu vou organizar aqui as minhas coisas aqui. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O ladrão, que é Satanás, nesse texto,
essa passagem, né, é uma metáfora, ou seja, uma ilustração para o mal que Satanás busca em fazer para as pessoas. Então, quando cita essa parte do verso, ele está dizendo que o ladrão é essa pessoa, ele vem para destruir. A segunda parte, que é Jesus pastor, Jesus se apresenta como um pastor que vem para dar vida e vida em abundância, né? Ele não é apenas existência biológica, mas sim uma vida plena, completa, com propósito e abundância. Propósito é uma das causas de maior incidência de as pessoas quererem tirar a própria vida. As pessoas não têm propósito. E o que significa abundância? Abundância, ela é um estado que abrange todas as áreas da vida, tá? Incluindo finanças, saúde, relacionamentos, bem-estar emocional. Então, quando a gente fala de vida em abundância, não está dizendo de vida longa, muitos anos de vida. Está dizendo de você ter uma vida nesses aspectos com boa felicidade. Ela se baseia em uma mentalidade de plenitude completa, né? Gratidão e prosperidade, onde se reconhece e valoriza as riquezas presentes em cada fase da existência. E existem 7 aspectos que nós vamos ver agora, em que, deixa eu ligar aqui, 7 aspectos da vida que ele diz da vida abundante que nós devemos ter. Deixa eu colocar aqui um complemento, só um minuto. Esses 7 aspectos, irmãos, ele completa a nossa vida, de forma que faz com que a nossa vida seja realmente uma vida plena, né? Aqui você pode perceber que quando vem na casa de Deus, é um sorriso, um povo cheiroso, um povo bonito, né? Gostoso? Quando a gente se prepara para vir na casa de Deus, já é um motivo de alegria, um motivo de vida plena, né? Deixa eu pegar aqui a outra parte aqui. Vamos ver? Então vamos lá. 7 aspectos da vida. O primeiro é vida social. Vida social é a vida que você tem com as pessoas, com relação às pessoas, não a sua vida familiar. Uma pessoa que tem uma vida plena, vida em abundância, a sua vida social é cheia de alegrias, né? Eu estava aqui na antessala aqui, né? E o Alex estava falando, olha, vai ter uma programação tal, assim, feliz, e nós vamos ver o junto na panela. Gostoso, né? Quando você faz uma programação e você tem uma vida com as pessoas. Isso é uma vida abundante. Quando você se relaciona bem com as pessoas com as quais você vive na sociedade. Tem também a vida matrimonial. Vida matrimonial, ela é uma onde nós temos que exercer o nosso maior autocontrole. Você vê a história de bêbado? O bêbado é muito bravo com os da família, não é verdade? Você vai falar isso? Fica bêbado e fica bravo com os da família. Normalmente, o esposo, quando ele está com a família, se ele não tiver autocontrole, pode acontecer dele transformar a sua família num pesadelo. Se for uma pessoa ácida, né, a pessoa não tem felicidade, não tem prazer de estar com o outro, porque a pessoa que não tem autocontrole, ou sua vida matrimonial não está em harmonia, não é uma vida plena, né? E hoje em dia existe eu acho que existem outras coisas mais agradáveis, mas na minha época já falava-se uma tal de incompatibilidade de gênero. Eu falar isso? Que é o motivo para as pessoas se separarem. Mas vida matrimonial é um aspecto da vida abundante. Vida profissional. Essa vida profissional é a vida que você
trabalho. Muitas vezes a pessoa aprende uma profissão e depois trabalha numa outra, né? E eu vim de uma família muito pobre, então eu vinha sempre escutando, sabe? Falando assim, ó, faça o que você goste, que aí você não vai estar trabalhando, você vai se divertir, não é verdade? Você escutaram essa frase? Então, minha filha escolheu fazer violino e gosta de estudar violino, então ela teve essa oportunidade de fazer o que gosta, né? Mas eu aprendi que eu não podia fazer o que eu gostava. Mas graças a Deus, com a palavra de Deus, Salomão fala assim, ó: portanto, tudo que vier na tua mão, faça o melhor que você puder, porque para a sepultura, que é para onde você vai, não se faz nada. Então, se você faz com carinho qualquer coisa, você passa a gostar do que você faz. Então, essa frase: se você não pode fazer o que você gosta, passe a gostar daquilo que você faz. Olha, nós temos ali na igreja, antigamente a profissão mais escorraçada era de pedreiro, né? Ninguém queria ser pedreiro, servente de pedreiro, sabe? Mas se você quer saber se você é rico, contrate um pedreiro. Você quer saber se você está pobre, contrate um pedreiro. Você vai ver como é que... E pedreiro, quando você vai encontrar um pedreiro bom, a vida é grande desespero. Porque todo pedreiro que faz o que gosta, ele faz bem feito, ele tem uma vida de espera. Então, na vida profissional, quando você tem uma vida plena, e isso é vida abundante, né? O quinto aspecto é vida financeira. A maioria dos problemas das nossas ansiedades é falta de controle financeiro. Casamentos são deslanchados por falta de controle financeiro. A nossa igreja é fantástica, irmãos. Eu estou com uma mordomia lá na igreja do Jardim Resende, e nós promovemos um grupo chamado Embaixadores do Reino. Quantos conhecem esse livro? Quantos conhecem? Você conhece? Olha, aquele que não conhece, quiser adquirir, você vai ter uma literatura, uma obra fantástica. Porque esse livro, Embaixadores do Reino, ele fala de educação financeira. Porque muitas vezes a gente aprende o seguinte: olha, trazer isso na casa do tesouro, maquiagem, mantimento, e provar nisso, né? Aí o irmão vai, toma, traz o dízimo e toma o cartão de crédito e gasta o trem, aí depois fica com um problema de financeiro, problema de peso na consciência, né? Porque a maioria das vezes, quem quer se sentir bem, muitas pessoas gastam dinheiro. Meu filho me confessou isso essa semana. A gente estava conversando em casa, e ele falou assim: não, eu começava a me sentir mal, eu ia num lugar lá, numa loja dos produtos que eu gostava, e tomava qualquer coisa, só para se sentir bem. E existem pessoas que fazem tratamento por compulsão por compra. A pessoa vai lá, sabe, tem um problema, então, vida financeira, se tiver um equilíbrio, ele vai ter uma vida abundante se a pessoa souber controlar a sua vida financeira. E esse livro da Camila Russo, ele tem de duas formas. Se você não tem condições de adquirir o livro, você não precisa, você pode entrar no YouTube e lá tem um livro em áudio. Você pode pôr no seu celular e você escutar essa mensagem maravilhosa, porque nós fizemos ali um grupo onde a gente está colocando as lições desse grupo sobre educação financeira. Porque o que acontece com a educação financeira? Normalmente o macaco vê uma coquilita, né? O filho vê o pai e vai aprender a vida financeira do pai. E se ele tem literatura, ele aprende, aí ele tem como ter uma reserva, como controlar suas finanças, fazer um planejamento financeiro. Então esse seria um aspecto muito importante. O sexto é vida espiritual. O que a Bíblia fala? Buscar primeiro e as demais coisas. Então, vida espiritual. Se você não tem uma vida de devoção, você não vai ter uma vida abundante. Por isso, se você levanta de manhã cedo, busca a lição das costas batidas, a sua vida vai ser cheia de alegria, porque o restante será completado por Deus e pelo Espírito Santo. E o último, vida emocional. Vida emocional, irmãos, é o tema que eu acho que mais se enquadra hoje em dia. Por quê? Porque vida emocional, eu até aprendi uma coisa nova da vida emocional, sabe? Que normalmente as pessoas nos ensinam que todo pensamento ele causa um sentimento, e todo sentimento ele
nos causa um sofrimento, né? Ou uma alegria. Isso porque, segundo a neurociência, o seu cérebro ele não distingue o que você viu no passado, o que você vai ver no futuro ou o que você está vendo agora. Para ele é tudo agora. Por isso que existem os traumas. A pessoa lembra do que aconteceu lá no passado, ele vê agora e ele começa a chorar, porque o cérebro está acontecendo de novo. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Porque a neurociência mostra que à medida que você resgata alguma coisa, boa ou ruim, o seu cérebro interpreta como sendo uma coisa real, o seu cérebro te engana. Por isso que tem mais um livro aqui para você lembrar. Quantos conhecem esse livro aqui? Quantos já viram esse livro? Olha, se você não leu, você deve ler esse livro. Porque esse livro aqui vai ensinar para você 4 coisas muito importantes para você ter uma vida abundante. Primeira coisa que ele vai te ensinar, ele vai ensinar para você o que é emoção. Você aprendendo o que é emoção, vai ensinar a segunda coisa. Ele vai ensinar você a identificar as suas emoções. Você, dando esse passo, está na metade do caminho. A terceira coisa que ele vai te ensinar é você identificar a emoção do outro. E a quarta coisa, ele vai te ensinar você a lidar de uma forma saudável com essas emoções. Então esse livro, irmãos, olha, ele é um livro fantástico. Eu trabalho com placa, né, e eu fui fazer um trabalho com uma neurocientista lá em Pindamonhangaba. E aí ela conversando, né, e ela é neurocientista. E aí quando a gente, eu falo demais, né? Então vocês sabem que eu sou muito. E comecei a falar sobre emoções, ela também falou assim, ó, eu peguei esse texto, eu sou adventista. Aí quando eu falei para ela desse livro, ela tirou o livro da bolsa. Esse livro é fantástico, eu indico para os meus pacientes. Porque muitas vezes as pessoas sofrem simplesmente porque não têm conhecimento dessas 4 coisas. Aqui nesse livro mostra uma coisa fantástica, sabe? Ele fala alguns mitos que eu tinha e que foi quebrado ao longo dos meus anos. Um dos mitos que eu tinha era que quem vai no psicólogo tem falta de Jesus. Já falar isso? Não tem esse mito? Quem vai no psiquiatra então já está rasgando o de sempre. Então esse livro ele foi escrito por um médico adventista e um pastor teólogo. Esses dois eles fazem uma abordagem técnica, uma abordagem filosófica e uma abordagem espiritual do quesito emoção. Isto aqui, se você ler junto com a sua esposa, junto com a família, vocês vão aprender essas 4 coisas que eu falei. Quais são as 4 coisas? Vamos lembrar? Aprender o que é emoção, aprender a identificar as suas emoções, aprender a identificar a emoção do outro e lidar de uma forma saudável contra isso. Então eu recomendo, sabe? Eu estou doando esse livro para muita gente, sabe? Teve um rapaz, cliente meu lá na empresa, sabe? Ele foi buscar um trabalho, o trabalho estava demorando, e para ele não ficar chateado, eu fiquei conversando com ele, sabe? Ele disse, Israel, sabe o que o senhor comigo? Ele fez tratamento psiquiátrico de depressão. Ele foi numa igreja, isso é tão horrível, porque o cara foi lá, sabe, pôs a mão dele, você é demônio. Você está depressão, é demônio. Pôs a mão na cabeça dele lá, assim, orou, e ele não sentiu nada, disse, rapaz, você está com um demônio muito forte. Rapaz, foi o mais pior do que entrou lá. Porque a pessoa não tem esse conhecimento. Aí eu falei para ele desse livro, esse cara me dá esse livro que eu vou ler. E agora ele já não está tomando mais medicação, porque não sei se o dia que falou assim, Israel, você tem até meio-dia, você pode até meio-dia, mas depois você pode ficar aí falando que o povo vai embora. Então o assunto aí que eu falei é bem grande e bem amplo, mas a gente vai procurar reduzir. Mas esse rapaz, ele disse que ele quer ler o livro porque ele quer entender esses assuntos. Então a nossa igreja, ela tem essa esperança, né? E nesse livro de esperança, irmãos, ele tem um tema para cada um. Ele tem um livro para a família, para a sociedade. Então um tema muito bom. E eu vou dizer para vocês, esse livro distribui de graça com os dízimos e as ofertas que você traz para a igreja. Amém? Que Deus continue te abençoando para que nós possamos abençoar outras pessoas, né? Então, esse daqui é o último, na vida emocional. Mas em Filipenses, no capítulo 4, verso 11 e 13, vamos para a minha Bíblia agora? Vamos?
Filipenses capítulo 4, versos 11 e 13. Eu antes de projetava livros, mas sabe o que aconteceu? Eu percebi um negócio, sabe? A igreja gosta de ler a Bíblia, não gosta? E tem duas coisas, a igreja gosta de ler a Bíblia e eu estou acostumado a ver no celular que eu tenho um problema que é tipo o seguinte, sabe? Quando eu abro um texto da Bíblia, até eu achar um outro texto, eu não lembro mais o que está no primeiro texto. Aí é difícil, sabe? Abrir os dois para poder ver, né? Então eu parei de ler na Bíblia, comecei a ler no celular. E aí o meu cérebro conseguia concatenar o assunto de forma mais rápida, mais fácil. Mas o que aconteceu? A minha Bíblia começou a colar as páginas. E aí um dia eu fui procurar o Filemão na Bíblia e não achei o Filemão. Eu falei assim, então vamos voltar a ler a Bíblia aqui, porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais. Então vamos aqui a Bíblia em Filipenses, o capítulo 4, verso 11. Amém? A igreja achou? Vamos ler o verso 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma frase aqui, irmãos, que fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer que você viu o que é? É algo que você aprendeu. Você só aprende aquilo que você estuda, aquilo que alguém passa para você. Não tem como você ligar um carro USB e já dar um play. Não tem como assim. Então, nós temos que aprender, né? De acordo com o que acontece, agora nós vamos ver o que acontece com quem não aprende a viver contente em toda e qualquer situação. O que acontece? Esse é uma reportagem e vocês vão se assustar com essa reportagem. Mas vejam lá, vou voltar. Posso voltar agora? Vou voltar de novo. Aqui. Aí. 64 anos que não queria mais viver, cometeu hoje suicídio assistido na Suíça. O diretor de uma organização que dá informações sobre suicídio assistido diz que o Dr. David Grudem encerrou sua vida com sucesso por volta do meio-dia. A organização levantou $15 mil para que o cientista viajasse da Austrália para a Suíça, onde essa prática é permitida. Segundo esse diretor, o Dr. Grudem chegou a fazer maquiagem, depois reclamou que o processo estava demorando muito. O cientista da área de ecologia nasceu no Reino Unido, mas depois se naturalizou australiano. Ele deu aulas em universidades dos dois países e também nos Estados Unidos. O Dr. Grudem não tinha doença terminal, mas ontem, numa entrevista, disse que sua vida estava ruim no último ano e afirmou esperar que o seu caso chame a atenção para a eutanásia dos idosos. Na eutanásia, a pessoa é morta por terceiros. No suicídio assistido, ela mesma se mata com a ajuda de profissionais da saúde. Viu o que acontece com quem não aprende a viver? Um senhor de 74 anos, em tese, com a vida feita, cientista, com a vida renovada, resolve tirar a própria vida. Esse outro slide é uma reportagem mais escrita do mesmo cientista. Tem um outro que é esse filósofo aí, sabe? Qual o nome dele ali? Esse filósofo, ele é brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras. Irmão, sabe qual que é difícil você conseguir? Para você ter uma ideia, quando você entra como membro da Academia Brasileira de Letras, você é considerado um imortal. Porque para sempre o seu nome está lá. E esse filósofo também resolveu tirar a sua própria vida. Nessa reportagem aqui, irmãos, olha só. Existem alguns países em que essa tarefa é legalizada. A
Suíça é um deles, e ali a Bélgica também é. E ali na Bélgica, ó, em 2022, foram realizadas 2.966 pessoas que resolveram tirar a própria vida. E como eu disse, nós estamos no setembro amarelo, né? Muitas vezes a gente não sabe, mas existem formas de você detectar pessoas que estão em fase de fazer isso. Um psiquiatra me disse que você olha duas coisas que eu vou passar para vocês, o psiquiatra que me falou. Se a pessoa fala assim para você, ó, eu prefiro a morte, é um suicídio. Ele falou brincando, sabe? Mas se tem essa expressão, se passar por um período de depressão, ele pode tirar a própria vida. Porque muitas vezes as pessoas pensam que são problemas, esses problemas emocionais são problemas ou espirituais ou que a pessoa é fraca, não é isso. O nosso organismo, ele é movido por neurobioquímicas que fazem com que nós sentimos alegria ou tristeza. Por exemplo, você já viu quando você vai na montanha russa e sente aquele frio na barriga? Aquilo lá é um hormônio chamado adrenalina, que ela está te dando um sinal de que você está em perigo e que você tem que dar uma solução. Por isso que quando você vê um cachorro, aquele mesmo sinal vem, o cachorro latir, você sente aquela mesma coisa. Da mesma forma que tem a adrenalina, você tem a endorfina e tem também outros hormônios que fazem com que você sinta. De forma que se você perder esses hormônios, você não sente vontade de viver. Então é muito importante se detectar, porque a pessoa deve poder encaminhar para um médico, o médico vai detectar o problema dela e ele vai simplesmente, através da medicação, repor esse hormônio e a pessoa volta a ter vontade de viver. Então é muito importante esse setembro amarelo para nós entendermos essa situação e muitas vezes não dizer que a pessoa está com depressão, está com fraqueza, está com vontade, sabe? A pessoa mole. Então tem esse livro aqui, ó, ele dá receitas de como você está com você, mas você também aprender a estar com pessoas que estão passando por isso. E às vezes pode ser alguém da sua família. Então é muito importante a gente ver isso aqui, sabe? E a eutanásia, ela, conforme o repórter disse ali, alguns países, existe a legalidade para a eutanásia. Então, está escrito ali, ó, pelo menos a opinião de duas opiniões concordante para que o procedimento seja realizado, e de um psiquiatra e de um médico de família. O texto estipula que o pedido deve responder ao sofrimento constante, insuportável e irremediável, resultando de uma condição grave e incurável. Então, nesses países, ele tem as duas formas, que é o suicídio assistido, ou seja, o médico vai colocar tudo à disposição da pessoa e a própria pessoa vai tirar a própria vida. E a eutanásia é quando os próprios médicos vão lá e causam a morte da pessoa, que é o caso que o senhor Gilmar fez isso. Então esse assunto ele é muito interessante. Mas aí vejamos em Lucas agora, vamos abrir a Bíblia de novo. Lucas 2, o verso 25 ao 30. Vamos abrir a Bíblia? Lucas, no capítulo 2, o verso 25 ao 30. Agora você vai se assustar, tá? Vamos ver mesmo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele só não estava com Deus, não estava? Estava com Deus, não estava com o Espírito Santo, estava com ele. Verso 26. Revelado no Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fizerem com ele o que havia ordenado, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus e dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, você viu o que ele disse aqui? Ver se eu estou certo. Ele então tomou em seus braços, no qual diz: agora pode despedir. O que ele está dizendo aqui? O que você entendeu? O que ele está pedindo?
difícil para se despedir. Mas tem mais. Vamos ver ali, ó. Livro de Daniel, capítulo 8, o verso acho que é o verso 14, ele está errado, tá? Daniel. Capítulo 12. Nós vamos ver o verso do 8 até o 13, tá? Esse aqui, irmão, Daniel está falando muitas coisas no sentido profético, né? E aí ele conta a visão e diz assim, ó, versículo 8: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas, estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perseverantemente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois de um tempo, vamos ver já o verso 13, para a gente poder ganhar o nosso tempo. Ó. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O que você entendeu com esse descansará? O que você entendeu? Tem Timóteo também, capítulo 2, verso 7 e 8. Segundo Timóteo. Capítulo 4, verso 7 a 8. Entenderam bem? Achou amém? Irmãos, vamos contextualizar o que aconteceu aqui. Paulo, ele foi preso lá na cidade de Jerusalém com uma acusação. E essa acusação, ele, com seu conhecimento jurídico, exigiu que ele fosse julgado pelo César. Ele tinha esse direito e ele foi passando, ficou preso por muito tempo. E depois que ele ficou preso, ele recebeu prisão domiciliar. Ele ficou preso em casa. E o julgamento chegou e a sentença dele foi saída, proferida. Seria a morte. E a morte, naquela época, com decapitado. E aí ele profere essas palavras aqui no verso 7 a 8. Ele fala aqui, ó: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não só a mim, mas para todos quanto amarem a sua vida. Você veja que existe uma diferença entre aqueles que fazem eutanásia e aqueles que recebem a notícia. Você viu essa diferença? Então Paulo, ele está dizendo que ele vai tirar, ele vai perder a sua vida e ele vai ensinar isso para nós também. Olha aqui, o que ele aprendeu lá. Eu aprendi em qualquer circunstância, mas a gente vai continuar, irmãos, ali no São João capítulo 15, versos de 1 a 4. Vamos mudar esse slide para poder ter a alegria, porque se nós não tristeza também. São João, o capítulo 15, o verso de 1 a 4. Aqui, agora encontra-se a solução do problema. Veja bem, diz aqui, ó, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos. Vós
porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus disse que Ele é a videira e você é o ramo. Se você está ligado a Jesus, você tem vida, né? E é ali que Ele está dizendo: permaneça em mim e então você terá a vida. Agora vamos ler também o livro de São João, capítulo 3, o verso de 1 a 6. Está aqui um pouquinho para trás aqui, né? Capítulo 3, verso de 1 a 6. Amém? Irmãos, olha essa passagem que interessante aqui, é a passagem de Nicodemos. Ele fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? E nascido de novo é você ligar-se à videira e dar frutos. De forma que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se nascer da água e do Espírito. Então, é muito importante a gente entender esse quesito de nascer de novo e ligar-se à videira, né? Só que tem uma coisa: nós temos que conhecer os frutos do Espírito e os frutos da carne. Ali no livro de Gálatas, no capítulo 5, o verso 16 ao 22 e o 23. Gálatas, capítulo 5. O verso vamos ler o capítulo, o verso 16, 22 e 23. Veja bem, 16. Digo, porém, isso: andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Pois o que é carne milita, pois a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, se nós fôssemos analisar somente o que é domínio próprio, que é o tema que a gente está falando, eu estava fazendo essa mensagem agora para cá, a irmãzinha me perguntou: Israel, o que é domínio próprio? Aí eu peguei e falei assim: olha, tem uma frase que essa aí que eu fiquei. Se você quiser aceitar ela, é que eu configurei da seguinte forma: domínio próprio é você fazer o que você não quer para você conseguir aquilo que você quer. E nós passamos por isso, irmãos, em toda a nossa vida. Existem neurocientistas estudando várias formas por que muitas pessoas não conseguem fazer o que tem que ser feito. Foi feito um estudo com os garotinhos, sabe? Não sei se você já viu esse estudo que teve lá de estudos neurocientíficos, né? Colocaram 2 garotinhos, sabe? E falaram assim: olha, você tem um marshmallow aqui, e eu vou ter que sair. Se você comer o marshmallow, você perdecer, tudo bem. Mas se você esperar eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows.
Ele fica aí, sabe, ele sai da sala e deixa o garotinho lá, sabe? E o garotinho sempre, sabe, você está até na mão, assim, sabe, quando come o marshmallow. Mas alguns falam e come o marshmallow, sabe? E ele fica feliz porque comeu o marshmallow. E outros não esperam para ter os 2 marshmallows. Só que esses cientistas acompanharam essas crianças na vida toda. E quando eles perceberam aos 30 anos, esses que aguardavam, eles tinham uma providência na vida melhor, porque eles tinham mais domínio próprio. Então, quando fala limita contra a carne, é reagir contra a carne. Por que isso acontece? Todas as decisões que nós tomamos, ela produz no nosso cérebro uma coisa. Você já deve ter ouvido falar que é a dopamina. Eu ia falar isso bem, né? Está ficando famoso essa molécula. Ela tem um neurocientista chamado Wesley, ele tem uma explicação muito interessante, que ele explica que existem 2 estágios de dopamina. A primeira dopamina é aquela que você, eu vou comprar um carro, aí você fica tudo feliz. Eu vou comprar um carro. Daqui a pouco você tem a dopamina constante, que faz com que você continue. E quando você não sabe controlar essa dopamina, que chama jato de dopamina, você toma decisões que muitas vezes você se arrepende. E esse produto, por isso que ele está contra a carne, porque isso age na mesma região do seu cérebro, que é no lóbulo pré-frontal, aonde você toma as suas decisões. Então, tem certas pessoas que eles têm a tendência de produção dopamérgica do que outras. Então, a sensação de prazer é muito grande. Então, é nessa área que age a bebida, age a cocaína, maconha, qualquer tipo de droga, ela trabalha com essa molécula. Inclusive, essas são ações mecânicas, químicas. E existem ações que são imaginárias, que você vê. Por isso que a Bíblia fala assim, guardai as janelas da alma. Já viu a Bíblia falar isso aí? Porque quando você vê alguma coisa, o seu cérebro produz dopamina da mesma forma, na mesma região que produz a cocaína e as maconhas. Por isso que tem muitos vícios em jogos eletrônicos, pornografia, tipo novela, ou programas que as pessoas não têm controle. E hoje em dia, sabe quantos viram a lição da Escola Sabatina dos Jovens, que ficou um título de metanoia? Quem viu aquela lição? Fantástica, não foi? Fantástica. Aquela lição é uma aula. E muitas das coisas que eu estou falando para vocês eu aprendi. Se você quer ir direto à fonte, vale a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Mas por que isso daí? Quando você não tem controle, essa dopamina você não consegue. Existe hoje em dia uma coisa que é chamada dopamina barata. Quem deu isso foi o Timóteo Walker. Não sei quantos conhecem o site Adventismo Vivo. O que é dopamina barata? Você já viu que esses vídeos curtos que você fica vendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, sabe o que está acontecendo no seu cérebro? Dopamina. E você fica ali, não arruma a casa, muitas vezes nem toma banho. E se alguém fala com você, sabe o que você faz? Você fica irritado. Para, deixa eu fazer um negócio aqui. Não é isso que acontece? Lutar contra a carne, domínio próprio, é você querer fazer aquilo que você não quer fazer para você conseguir aquilo que você quer. Isso está nesse quesito de domínio próprio. Vamos ver agora em Gálatas, irmãos, uma comparação: frutos da carne e fruto do Espírito. Aqui mesmo, agora no verso 16 ou 23. Aqui mesmo onde a gente está, o verso 16. Vamos ler o 17 e o 16, a gente já leu. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois seguidores do Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia,
dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Irmãos, está tendo um índice de suicídio muito grande de jovens, sabe disso? Por que os jovens estão se matando? Porque eles não têm propósito e também tem uma quando o jovem usa muita droga, a vida perde o sentido se não for a droga. Quantos assistiram aquele programa 180 graus? Já assistiram o programa? Aquele programa é fantástico, sabe? E lá tem um depoimento de um rapaz que muitas vezes a gente pensa que estamos na igreja e estamos protegidos, né? Não, vou na igreja, vou levar meus filhos e vou estar protegido. Esse jovem adventista, família de bem bom nível financeiro, pagou para ele um curso de odontologia. O filho fez a odontologia, sabe? Tudo de primeiras, sabe? Formou-se e os pais compraram um consultório novinho, com todas as aparelhagens, numa cidade, e ele começou a sua carreira. Mas infelizmente na faculdade ele teve contato com a cocaína. E o depoimento dele, sabe, ele quase chora. Porque ele falou assim: olha, a primeira vez que eu senti a cocaína foi no Brasil, tão imenso, tão grande, que eu acho que não queria mais ver sem aquilo. Só que aí aconteceu uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte: ele passava o tempo todo tentando sentir aquela sensação, mas ele nunca mais sentiu. E quanto mais aumentava a dose, mais difícil era conseguir aquela sensação que ele nunca teve. E é o que acontece com o jovem que experimenta a droga. Aquilo lá é o sentido da vida para ele. E aí, quando ele não tem, ele fica triste porque a vida não progride, as coisas não acontecem, a moral dele vai para baixo quando ele chega a esse ponto de tirar a própria vida, porque esse fruto desenvolvido, não represado pela carne, ele não consegue chegar a esse fim. O pior de tudo, não herdarão o reino dos céus. Vamos ver agora os frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, olha que coisa, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos, irmãos, eles são exercícios à medida que você, cada vez que você faz, mais feliz você fica. Você já viu o seguinte também? Tem vários ali dentro, mas vamos falar da mansidão. Você já percebeu que a pessoa, quando é mansa, as pessoas gostam de ficar perto? Você gosta de ficar perto de uma pessoa que te descontrola a qualquer momento? Se você vê uma pessoa que solta um palavrão, fala alguma coisa, você não quer ficar perto dele, sabe por quê? Você está se protegendo, a senhora vai que, sei lá, fica bravo comigo em qualquer momento. Mas todas essas coisas não há lei, né? E por isso que a Bíblia fala dessa vida em abundância, né? E os frutos do Espírito, quantas essas coisas não há lei, né? Agora, irmãos, o que fazer para a gente ter o Espírito, né? Como dar frutos do Espírito? Como fazer isso? Tem um jeito? Tem. Vamos ver ali, ó. Jesus fala assim: ó, permaneceis em mim, lá em São João 15, verso de 1 a 4. Vamos ver lá? São João, capítulo 15, verso de 1 a 4. Amém? Encontramos? Vamos ver lá. Vamos ler São 4? Veja bem: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós podereis dar se não permaneceres em mim. Verso 5: eu sou a videira e vossos ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, tem uma frase que eu aprendi do céu, sabe? Eu estou procurando um endereço que eu queria dar um crédito para quem falou essa frase. A frase fala assim: ó, não importa o quanto você caia, o que você não pode é deixar de levantar e pegar na mão de Jesus. Amém? Eu sei que é difícil, porque você não somos pecadores. E muitas vezes a gente cai, mas ninguém vai falar para você que você está perdido, que não vale a pena. Então não importa o quanto você cai, não importa o quanto você se levanta. E isso é quando você permanece ligado à vida. A senhora White disse o seguinte: se nós passarmos a nossa vida tirando uma hora para meditar o sacrifício de Jesus, é muito difícil você pecar. Vamos ver um pouco mais lá. Para que Jesus prometeu isso? Para quem Jesus prometeu o Espírito Santo? Ali mesmo no livro de São João, agora no capítulo 14, o verso 15 a 19. Veja bem que Jesus prometeu, essa parte é fantástica, sabe? Olha só que maravilha. Olha o que ele diz aqui: ó. Eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita em vós, habita convosco e estará em vós. O verso 18: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e também vós vivereis. Irmãos, Jesus prometeu que ele estaria conosco através do Espírito Santo. Agora tem uma coisa importante, irmãos, que aprender. Você vai aprender, como eu disse, que a gente precisa estudar. Você precisa ler. Ali no... Quantos conhecem Bíblia Fácil? Quantos conhecem? O canal Bíblia Fácil. É fantástico também, sabe? Se você entrar no canal Bíblia Fácil, existe lá uma playlist do pastor Ailton com 16 temas só sobre o Espírito Santo. 16. Eu já vi 4, sabe? E é cada coisa fantástica você entender que é o Espírito Santo. E hoje em dia, né, as pessoas não entendem, né? Tem alguns programas de TV, sempre que o cara põe a mão na minha social, a pessoa cai, já viu? Sabe isso aí? Põe a mão, você tem chama de lá do Espírito Santo. Ó, você está entendendo? E se você não entender, como é que vai responder para uma pessoa? As pessoas não entendem a diferença entre uma emoção e uma manifestação do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você: você sabe responder para a pessoa a diferença? Se você for ver o Ailton, você vai aprender. Isso, irmão. Então, se você conseguir lá ver o programa do Ailton, são 16 temas. Eu ia até fazer aqui para vocês verem, mas eu não sei mexer muito nesse negócio. Quando você está lá no Bíblia Fácil, você coloca lá que você vai encontrar esses 16 temas. Agora, irmão, tem duas verdades que o Espírito Santo faz como consolador, porque independente do que aconteceu aqui, nós vamos ter o mesmo fim do outro lá que pediu para tirar a vida, não é verdade isso aí? Qual que é a diferença? Tem diferença? O final é o mesmo, não é verdade? A minha mãe faleceu. Mas qual a verdade? Duas verdades que Deus faz como consolador. Consolador o que é? Consolar. Tirar sua dor. Apocalipse 21, verso 4. Vamos ver lá. Nós estamos terminando. Tá? Quem está com fome aí, quase chegou a hora de você ir comer. Eu falei para a irmã Maria, quando eu vou lá no feijoada, eu falei, sabe que ela trabalha, falou,
porque eu estrago tudo do roteiro do Diego. Mas aqui eu vou terminar, tá? Para terminar. Bom, veja aqui, ó. Duas verdades que o Espírito Santo diz. Apocalipse, o capítulo 21, verso 4. Está bem? Encontrado? Olha aqui, velho. Vamos ver juntos aqui? Vamos ver? Você me ajuda? Olha só. Vamos ver juntos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você viu a diferença? Aquele que dorme no Senhor, ele dorme com esperança, com propósito. Não é maravilhoso isso? Cadê o Dino? O Dino vai cantar para a gente no final, né, Dino? Irmãos, porque tem mais uma maravilha, mas essa aí nós vamos falar depois que o Dino cantar para a gente. Tem mais uma última maravilha. O Dino o Dino é um garoto de Deus. Eu fico olhando aqui, ó. A Jaqueline, eu vi esse menino pequenininho aqui, sabe? Era uma garagem. E hoje está inovando a Deus. Mas ele vai cantar. E no final eu vou falar mais uma maravilha que o Espírito Santo faz como consolador. Vamos ouvir. Oh
Fica aqui comigo, irmãos. Irmãos, a última mensagem que fala está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, que fala lá: todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Obrigado pela mensagem, nós aprendemos juntos. Eu espero que todos nós façamos o propósito de estarmos juntos. Você está disposto a fazer isso, tá? Amém? Vamos levantar para a gente poder orar e terminar a promessa dessa manhã. Bom Deus e bom Pai, nós estivemos nesse momento meditando na Tua palavra e estamos felizes com a promessa que o Senhor tem nos colocado. Ajude-nos para que possamos, Senhor, apesar de pecadores, indignos, de cair sempre, nos dê força para que possamos levantar e estar sempre ligados a essa bandeira que é Jesus. E assim, na eternidade, possamos abraçar Jesus, bem como as pessoas com as quais está aguardando a sua volta. Perdoe, Senhor, nossos pecados, leve-nos em segurança para os nossos lares e nos traga aqui, Senhor, para mais vezes podemos ouvir a Tua palavra. E tudo que te pedimos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.